Salve, salve meus queridos amigos, esses dias rapaziada, em um dos grupos que eu tenho lá no WhatsApp foi levantado o questionamento se seria impossível para o Ramon vencer o Ruff Diesel aí no Arnold Classic Ohio do ano que vem. E isso era muito pensando em o Ruff Diesel ser 2 vezes top 2 do Mr. Olympia. Nesse vídeo eu trouxe aqui diversas montagens entre Ruff e Ramon do Mr. Olympia, trouxe aqui pra gente se basear algumas imagens do Chris Bumstead, algumas imagens dos caras que ficaram no top 6 e vamos tentar tirar algumas conclusões sobre esse desafio aqui que o Ramon terá, e também vamos falar alguns detalhes a respeito de pose que o Ramon com certeza, se corrige, chegará com um conjunto ainda superior, beleza pessoal? Então já deixa aquele like aí no início e vem comigo, vamos conferir tudo isso aqui. Ok pessoal, iniciando aqui, ó, só lembrando vocês, certo, quem não me segue no Instagram ainda, segue lá, @culturismodc, rapaziada, me ajuda aí a bater 30 mil antes do Réveillon, tem o link na descrição. E rapaziada, eu trouxe as 4 poses aqui da categoria Classic Physique, né, duplo bíceps, peitoral, duplo de costa e também pose clássica favorita, para que a gente possa comentar rapidinho aqui a respeito de todas elas. O que eu quero comentar com vocês inicialmente é o seguinte, rapaziada, a categoria Classic Physique é uma categoria que tem por características algumas peculiaridades que destoam do bodybuilding em si, né? Quem é que não lembra da passagem que o Eduardo Correia disse que o Ramon não venceria o Madelman em nenhuma oportunidade porque o físico do Ramon tem uma pegada mais clássica do que o físico do Madelman? Pois é, muita gente criticou naquela oportunidade e talvez se a gente comece a olhar para a categoria Classic de uma outra forma, a gente entenda o que o Eduardo Correia quer dizer. Por exemplo, se a gente olhar o físico do Madelman, parece ser um físico muito mais maduro, um físico muito mais pronto para uma categoria bodybuilder da vida. Porém, quando a gente olha realmente para o físico do Ramon em comparação ao Madelman, pensando em Classic Physique, é de se entender os motivos pelo qual o Ramon fica à frente do Madelman, mesmo que a gente veja que o físico do Madelman é um físico bem completo. E pensando nisso, rapaziada, acho que o maior questionamento de todo o público é principalmente pela diferença de altura e, consequentemente, o volume que o Ramon consegue trazer para a estatura dele. E é aquilo que eu comento com vocês, né? O que a gente avalia aqui é o atleta proporcionalmente a ele mesmo, ou seja, é o volume de braço do Ruff para o Ruff, não o volume de braço do Ruff comparado ao volume de braço do Ramon, porque aí seria meio que sacanagem, né? Você pegar um cara baixinho de 1,68 m e querer comparar um cara de 1,81 m com a diferença aí de 10, 15, 20 quilos, né? Então isso destoa da categoria bodybuilder. Aqui não, rapaziada, aqui você tem proporcionalmente altura por peso que você pode pesar, ou seja, todo mundo dentro da sua estatura, da sua altura, ele tem uma quantidade X de peso que ele pode atingir, e dentro dessa estatura precisa se distribuir o desenvolvimento de todos os músculos no seu maior potencial, ou seja, o braço do Ruff, que é claramente o seu ponto fraco, ele não está no seu máximo desenvolvimento para a estatura do Ruff. Por exemplo aqui, o Ramon já é um cara muito diferente, que ele concentra muita massa muscular. Então o braço do Ramon para a estatura dele é muito bom, o antebraço é muito bom, a perna em volume é muito boa também. E aí galera, é isso que gera muita dúvida, né? Muita gente acha, o Ramon é muito maior que o Ruff, então ele já vai ganhar. Mas não, por quê? Porque a categoria Classic Physique, ela tem uma pegada que vai além de somente o volume. Então a construção da pose, ela é muito importante nessa categoria, muito, não é que seja mais importante do que nas demais, mas que a construção da pose para Classic Physique, ela pode levar uma variação muito grande na posição em que o atleta pode ficar. Por exemplo, o caso do Ramon, tem alguns detalhes que o Ramon conseguiria melhorar na pose? Tem. O que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que parece que o Ramon está sendo orientado a pousar como a maioria dos Classic Physique. Por que eu estou dizendo isso? Vejam aqui o Ruff Diesel, quebra de quadril, faz esse V aqui, né, no tronco, muito foda. Deixa eu ver outro cara aqui, ó. O Urs Kalecinski também tem essa queda de quadril, essa quebrada aqui na cintura. A gente vê aqui o Alex Cambronero, não. O Alex Cambronero já pousa muito mais ereto. E a gente vê o Brown Ansley, que também tem uma certa quebra de quadril, mas com a pose já modificada. O que é que eu tô querendo dizer com isso? O que faz do Ruff Diesel tão bom nesse duplo bíceps de frente, o que faz o Urs tão bom nesse duplo bíceps de frente, não é somente a forma com que ele pousa, mas é a forma com que ele constrói a pose. Por exemplo, eu trouxe de exemplo para vocês aqui, ó, o Chris Bumstead. Olha a pose do Chris Bumstead, é completamente ereto e de frente.
essa é a primeira pose do site da NPC. Essa é a última pose do site da NPC. Foram 4 fotos de uma mesma pose. E vejam que no intervalo da primeira até a última foto, o Chris Bumster mudou muito pouco. Vejam como ele continua na mesma posição, continua do mesmo jeito, completamente ereto, sem precisar quebrar o quadril. Por quê? Porque a construção da pose pro físico do Chris Bumster fica muito melhor dessa forma. Por isso que ele faz a pose, ele segura e ele vai até o máximo em que ele consegue se manter dessa forma. E é por isso que o Chris Bumster é considerado uma estátua. Olha esse peitoral, não é todo mundo que faz esse peitoral desse jeito. Tem virado moda agora porque é uma pose excepcional. E novamente, completamente ereto. E em outros vídeos eu já mostrei para vocês que o Chris Bumster, ele não tem aquela parada de rotacionar para todo lugar. Eu já mostrei vídeo para vocês aqui em que ele arma a pose, ele segura e ele fica ali até o final, beleza? Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, ó, reparem aqui a pose clássica favorita do Sebum. Novamente, completamente ereto, sem precisar de tanta quebra no quadril. Olha aqui a do Huff, como tem uma quebra muito mais acentuada. E olha aqui a do Ramon, como fica muito mais agradável. Aqui, ele teve uma queda de quadril? Teve. Por quê? Porque o encaixe dessa pose com essa quebrada aqui no quadril se torna muito importante, né? Vejam aqui o caso do Chris Bumster, por exemplo, ó, que ele não quebra tanto, mas a gente vê que tem uma lateralização aqui, ó. Agora, no duplo bíceps de frente, veja como a pose do Ramon aqui parece estar um pouco torta. Por quê? Porque parece que ele vai na ideia de quebrar o quadril para meio que fazer uma pose parecida com o Huff, parecida aqui com o Urs, parecido também aqui com o Brian Ansley. E a maneira com que eu enxergo, claro, quem sou eu? Sou só um comentarista, né? Isso aqui são apenas meus comentários, mas a maneira com que eu enxergo é a seguinte: a pose ela tem que ser completamente individual. É a maneira com que você encaixa a pose para sua altura, para o peso, para seus pontos fortes, para os seus pontos fracos. Não necessariamente tomar como base um atleta e querer fazer exatamente daquele jeito. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui com relação ao Ramon é isso aqui, pessoal. Ó, muita gente fala, o Ramon não mostra o sartório, o Ramon não mostra o sartório. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui o sartório do Chris Bumster? Estão vendo, né? Vocês estão vendo aqui o sartório do Chris Bumster? Estão vendo, né? Mas vocês não repararam aqui uma diferença e eu quero mostrar para vocês. Olha o Brian Ansley, estão vendo o sartório, né? Olha o Urs Kalicinski, estão vendo o sartório, né? Olha aqui o Alex Cambronero, estão vendo o sartório. Primeiro detalhe que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui a perna em que o sartório fica mais evidente, como ela está encaixada na pose. É a ponta do pé no chão. Olha aqui o Urs, a mesma situação, a ponta do pé no chão. Vejam que o calcanhar está fora do plano. Olha aqui o Brian Ansley, a mesma situação. E olha aqui o Huff Diesel, a mesma situação. Vejam que o Ramon ele cola a perna no chão. E aqui, ainda assim, a gente consegue já ver ali o indício, ali o início do sartório ficando mais evidente. Porém, galera, isso é via de regra? Parece que não. Apesar de todo mundo usar, não parece via de regra. Por quê? Porque olha o Chris Bumster. Se eu baixar um pouquinho aqui, ó, o pé completamente no chão e o sartório nítido. Ah, Igor, mas aí não tá tão bom. Beleza, então vamos ver no duplo bíceps de frente, ó. Pés completamente no chão e sartório nítido. Novamente, pé completamente plano e sartório nítido. Então, isso reafirma essa tese de que, apesar de haver estratégias para você conseguir trazer um detalhe ou outro a mais no físico, ainda assim a pose ela tem que ser construída dentro das suas características individuais. E olhando isso aí, galera, e para finalizar o vídeo que já está ficando bem longo, depois de tudo isso que eu queria passar para vocês, o que é que eu vejo de grande diferença entre Ramon e Huff Diesel para esse Arnold Classic? Primeiro, refinamento dos músculos. Essa quantidade de detalhe que o Huff tem aqui, ó, é uma coisa que o Ramon ainda não conseguiu trazer. Claro, eu sei que vocês vão lembrar aí do físico do Expo Super Show, mas em breve eu falarei sobre esse físico com relação aí ao Huff Diesel, beleza? Outro detalhe aqui, ó, encaixe de pose, né? Novamente, o Ramon precisa, e essa pose já melhorou demais, tá muito melhor, mas ele precisa realmente desse encaixe de pose melhor. Outro detalhe aqui na pose de costa é novamente o nível de desenvolvimento aqui na região do glúteo e do femoral. Femoral é uma parada muito individual também, rapaziada. O Ramon nunca vai ter o femoral do Zancanelli, por exemplo.
aquele quadrado posterior do Zancanelli é coisa de louco. Então parece que o Ramon não vai conseguir chegar ao nível daquele. Não é porque ele não treina, não, é porque geneticamente o cara foi abençoado e o femoral ele consegue ficar muito mais nítido com a grande facilidade. Não estou dizendo que o Ramon não vai mostrar femoral, estou dizendo que a facilidade com que alguns atletas conseguem mostrar, outros já não conseguem com a mesma facilidade, beleza? Então, de maneira geral, rapaziada, eu acho que vai ser um confronto muito bom, muito válido. Eu acho que o Ramon tá muito próximo do Huff Diesel aí para brigar por esse título. Tem alguns outros nomes, como é o caso do Urs Kalecinski e do Bryan Ansley, e isso torna a categoria, essa competição em si, ainda mais difícil. Eu particularmente não acho impossível, respondendo o título do vídeo aí, não acho impossível o Ramon vencer, mas existem pequenos detalhes que, quanto maior o nível, mais diferença esses detalhes farão. E eu espero muito que, apesar de tudo isso que aconteceu, o Ramon tenha base e tenha uma equipe para orientá-lo e extrair o máximo dele para esse Arnold Classic Ohio, beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês entendam o que eu quis passar nesse vídeo. Qualquer coisa é só deixar teu comentário aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu!